Olá pessoal, mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Jorge Zaia, sou corretor de imóveis, Felipe Zaia, corretor de imóveis aqui em Orlando. E hoje nós estamos com um casal aqui que vai trazer muita informação para você que pretende um dia investir numa casa de vacation home. Quando eu digo informação, são números. Por quê? Porque está aqui do meu lado o André e a Flávia, esse casal maravilhoso que eu conheci aqui. E eles administram casa de vacation home. Então nesse vídeo a gente vai falar de números, de tipo de casa, mais ou menos decoração, a Flávia que conhece muito sobre isso. É isso aí. Gente, isso aí, vamos lá. Antes de tudo, obrigado por vocês terem aceito o convite, né, de gravar esse vídeo com a gente. Eu acho muito importante porque às vezes a gente conversa com o cliente, né? Nós que vendemos o produto, nós levamos algumas informações superficiais, mas eu acredito piamente que vocês vão trazer informações detalhadas. Mas me fala um pouco de vocês. De onde vocês são do Brasil? Tá, vamos lá. Nós somos de São Paulo. Nós viemos, na verdade, de Minas, onde a gente se conheceu, eu e a Flávia. E moramos a grande parte do tempo em São Paulo. E algum tempo atrás a gente decidiu mudar para cá. A gente já teve uma vida agitada, muitas coisas de como funcionário, como empresário, como tudo. E no final a gente decidiu vir ficar aqui, em definitivo, e morar aqui nesse país. E aí sim, a gente foi vendo o que seria melhor para uma cidade como Orlando, o que mais se agrega aqui. E a gente percebeu que aqui é muito voltado ao turismo. E um turismo, claro, é muito forte. Né? Muito forte. Aí o turismo a gente viu como que é. Começamos de passo em passo, entender o mercado e tentar ajudar. Porque o objetivo não foi entrar para mudar a roda, mas sim melhorar o processo. E a gente conseguiu algumas coisas e tem dado muito certo. A Flávia, a minha esposa, ela até pode falar um pouco também sobre como que é a administração, que não é só administrar, é cuidar e gerar rentabilidade. Flávia, mas me fala o seguinte... vocês estavam contando a história para mim quando nós nos conhecemos, né? Você contando a história para mim que primeiro vocês compraram uma vacation home aqui, né? A ideia de administrar partiu do momento em que nós compramos, né? Nós tínhamos, né, uma casa de vacation homes. Aí várias coisas aconteciam nessa casa que eu não gostava. Aquilo me incomodava bastante. Então a gente veio para Orlando, começou a morar e tal, teve essa ideia de começar a administrar e melhorar esses pontos que quando eu alugava a nossa casa eu não gostava. Então um deles é o quê? Hoje a gente faz um trabalho personalizado com o proprietário. Então essa parte geralmente fica comigo. Vamos dar um exemplo. O proprietário fala o seguinte: olha, Flávia, tem como você ir na minha casa hoje, fazer um vídeo para mim, me chamar e me mostrar como ela está? Eu vou, chego, abro. De repente a pessoa até vira para mim e fala assim: Flávia, aquela almofada naquele sofá, você tira para mim e coloca em outro lugar, que eu fico mais confortável se ela sair daquela posição. Eu faço. Então, assim, esse trabalho personalizado chama muita atenção. Outra coisa que a gente faz de diferencial, que eu gostaria que tivessem feito comigo, é o check-in e o check-out. Então, quando um guest sai da propriedade, eu estou lá olhando como ficou tudo, se teve algum dano, se não teve. Se for um dano superficial, eu vou consertar sem custo nenhum para o proprietário, são coisas do dia a dia. Manchou uma roupa de cama, não há por que cobrar do proprietário para comprar tudo novo. Eu mesmo dou um jeito, nem que eu leve para casa, dou um jeitinho de arrumar. Então, assim, são coisas que me incomodavam muito, que hoje eu estou tentando fazer da melhor forma possível. A gente erra, mas a gente aprimora. Só fazer uma pausa aqui, só para mim fazer um comentário. Eu, quando conheci vocês, eu achei realmente muito interessante o diferencial de vocês, que é aquele atendimento assim objetivo e direto, né? Exato. Então, porque eu conheço algumas empresas, não desmerecendo nenhuma empresa, tem excelentes empresas de administração aqui em Orlando, mas eu conheço algumas empresas que eles têm um volume muito grande, e quando eles pegam a casa do teu cliente, eles colocam na prateleira como mais um produto. Exatamente. E eles começam assim, começa a pecar na prestação de serviço. Só para
emendar o assunto. Eu tenho um cliente que tinha uma casa aqui no Sonoma, né? E ele fazia um ano que não vinha para cá, e um dia ele ligou para mim e falou: Jorge, puxa vida, você não pode ir lá na minha casa dar uma olhada, me parece que tem que fazer uma pintura lá e tal. E no fim eu fui atrás e peguei o pintor, fui com o pintor comprar tinta, levei na casa, mas eu cheguei na casa dele, Flávio, a hora que nós tiramos o sofá, o que tinha de sujeira debaixo isso acontece do sofá, muito. as paredes, você via os cantos do rodapé sujo, carpete sujo, quer dizer, liguei para ele, filmei tudo, falei: olha, é melhor você rever a sua administradora. E o grande diferencial do André e da Flávia, quando eu conheci eles, o que me atraiu foi o seguinte: a prestatividade deles, a qualidade do serviço deles, a inspeção. Eu fui em várias casas que eles administram, e você entra e começa a prestar atenção, quer dizer, tudo perfeito no seu lugar, roupa de cama, tudo. E eu acho que é por isso que eu falei: pô, eu preciso bater um papo com esse pessoal, eu preciso conversar com eles, entendeu? O pessoal merece conhecer pessoas honestas, que trabalham realmente de uma forma bem profissional, né? Isso. Verdade. Agora me fala o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quando vocês pegam uma casa para administrar, qual é a primeira coisa que vocês fazem na casa? Vocês fazem um check-out, vocês fazem alguma assim, tipo, olha, algumas sugestões para mudar alguma coisa? A primeira coisa que eu faço, eu marco com a proprietária um vídeo, eu abro a câmera, a gente passa cômodo por cômodo, eu mostro tudo para ela. Ó, aqui tá com defeito. Esses dias eu peguei uma casa, o bastão da cortina estava todo emendado com fita. Falei: olha, esse bastão a gente precisa trocar, tá assim. Ó, você tá vendo aqui que sujou aqui na parede e tal. Depois que eu mostro a casa toda, eu faço um inventário. Eu preciso ter um inventário, algo na mão para mostrar como eu peguei. Porque tem casas que às vezes você pega, não tem um copo. Ou às vezes uma outra que eu peguei, tipo assim, era para 16 pessoas, tinha 4 copos. E como que Como que aluga uma casa? Não tem como, Então gente. eu tenho que fazer, talvez seria até um custo inicial que a pessoa venha a ter, seria esse. Porque às vezes não tem a quantidade suficiente para o número de guests que a casa, né? E dali para frente a gente mantém. Essa seria a parte da casa, esteticamente falando. Agora a parte dos impostos seria o André. Uma outra coisa que eu levo muito em consideração é olhar como que está a parte de impostos da casa. Eu olho se o tourist tax dela tá legal, como tá, porque infelizmente às vezes você pega alguma casa, alguma coisa que o proprietário não sabe, mas tem leis aqui nos Estados Unidos e tem coisas que precisam ser. A casa pode ir a leilão. Pode ir a leilão, vai para a corte, e se a pessoa não souber ou não tiver, não tem jeitinho. Não. A coisa complica. E muitas das vezes essa responsabilidade, a pessoa, eu tá com a administradora, tá com ela. Mas no final da história, quando a coisa vai, sua casa pode ser perdida. Então, um simples fato, eu não loquei. Tudo bem, você não locou aquele mês, mas você ainda tem uma obrigação acessória de reportar. Reportar que deu 0, ou que deu muito, ou que deu pouco. Independente, eu usei a casa para minha família ficar. Beleza, não tem imposto. Mas você tem uma obrigação acessória de reportar para o Tourist Tax, de reportar para o Sales Tax, que aquilo ali está zerado. E quando tem o imposto, você tem que pagar. Você cobra do guest. Quem é que paga o imposto? Isso aí muitos proprietários ficam em dúvida. Quem paga? Quem paga esses impostos de acomodação não é o proprietário, e sim o guest que fica na casa. Então, quando você cobra dele pela locação, você é responsável em repassar essa informação. Repassar para o governo. Se não repassar, é um problema seríssimo que você tem aqui. E eu já vi casos aqui. A gente já teve A gente já teve que ajudar a gente a resolver isso. Porque o que acontece? Tem algumas administradoras, não vamos citar nome, né? Claro. Mas que pegam o imposto, se aposta do imposto e não recolhe. Não recolhe. E a responsabilidade quem quer? Exatamente. Aí o que acontece? No final, aquilo que você pode falar, a casa pode ir para leilão, a casa pode ir para a corte. E a pessoa lá no Brasil não fica nem E sabendo. não fica. Ou quando vai saber, aí vai correr atrás, vai ver o que for, vai ter que abrir algum processo até contra a administradora, e falou que não sabia, mas é um transtorno que
não precisa se disfarçar. André e Flávia, eu brinco às vezes, falo, gente, você está comprando uma casa, você está fazendo um investimento, você está procurando, é uma empresa que você tem lá fora. Exatamente. O brasileiro tem aqui nos Estados Unidos. Mas, escolha muito bem seu sócio. Como sócio, eu não vou ter sócio. Tem. Administrador é teu sócio. Porque a gente É ela que vai administrar, tem que ser pessoas Ela que vai. transparentes, de confiança, que vai cuidar do bem, como se fosse deles. Exatamente. Quando às vezes me perguntam, pô, mas por que você indica o André com a Flávia? Indico pelo seguinte, porque eles cuidam da casa como se fosse deles. Exatamente. E eles têm Esse interesse em locar quanto mais, porque quanto mais eles locarem, vai ser ótimo para você e bom para eles. Exatamente. Quando eu faço um check-out, às vezes, eu vejo que, por exemplo, manchou algo, uma poltrona que eu achava linda e tal, aquilo de verdade, aquilo falou, nossa, mas que dó, eu vou tentar dar um jeito nisso aqui. Então, assim, eu compro produtos especiais, eu mesma vou lá, limpo, arrumo e tal, porque realmente me chateia muito, porque eu falo, poxa, falta de consciência da pessoa fazer isso. Então, assim, você acaba tendo aquele carinho tão grande pela casa, que hoje eu tenho proprietários, quando vêm, eles me ligam e falam, ô Flávia, sabe aquela coisa minha pessoal que eu deixei em tal lugar? Você sabe onde está? Então, assim, acaba que eu conheço mais a casa do proprietário do que ele mesmo. Claro. Isso, para mim, é muito gratificante. Demais.